Evangelho de João, capítulo 4, verso 25 e o verso de número 26. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Verso 26, vocês. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O Evangelho estava sendo anunciado. O estrago havia começado com João Batista. Mas João vinha falando que depois dele viria aquele do qual ele não era nem digno de desatar as sandálias dos pés. João vinha dando sinais que ele só estava preparando o caminho, mas que de fato aquele que era, já estava chegando. João vem dando sinais acerca disso. E é impossível a gente, lendo os evangelhos, não perceber o destaque que João havia adquirido. João estava se destacando muito. Tanto assim que ele começa a igreja no deserto. O culto dele era um culto, digamos assim, bravo. Onde as pessoas chegavam no culto dele, ele chamava de raça de víboras, vaca de Bazã, e daí por diante. Não era um pastor muito elegante, se vestia de pelo de camelo e um cinto ao redor dos lombos, comia gafanhoto, mas ainda assim a Bíblia diz que toda a Judéia, as regiões circunvizinhas, vinham ter com ele. Percebiam que ele não era um homem comum, que ele não era um homem qualquer, que ele tinha alguma coisa de Deus na vida dele. A igreja dele cresce, ao ponto de, depois, mais tarde, acontecer o fato do próprio Jesus chegar no culto e dizer para João: estou ouvindo falar da sua igreja e eu quero ser batizado aqui. João não quer batizá-lo e ele fala para João: não, você vai ter que me batizar. Gostei do seu culto, eu vou congregar aqui. Mas a chegada de Cristo, após João Batista, o coloca numa situação, digamos assim, um tanto delicada. Porque ele não podia despregar o que João pregou, ele não podia desfazer o que João estava fazendo, e ele não podia bater de frente com João. Ele não veio para isso. João estava fazendo o que tinha que ser feito, que era preparar o caminho do Senhor. E o capítulo de número 4, a Bíblia diz que os fariseus percebem que Jesus, que a igreja de Cristo, que o evangelho que o Senhor está pregando vem se destacando. E é impossível não haver uma comparação. Os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. E meio que uma espécie de politicagem é implantada para criar uma guerra entre os dois, meio que para desanimar um e animar o outro. É uma estratégia do inimigo isso.
Todas as vezes que você frequentar uma igreja, você vai ver grupinhos da igreja dizendo, ó, eu gosto quando aquele prega, eu gosto quando aquele outro fala, eu gosto quando o pastor fala, eu gosto quando aquele fala. Engraçado que a gente que é do altar detesta isso. Porque disputas na igreja só prejudica a obra de Deus, é destrutivo. Porque o diabo tem dois ângulos que ele trabalha. Ou ele te exalta demais para depois te derrubar, ou ele te humilha demais e diz que você não vai dar certo. Então, quem é vacinado não cai nesse jogo. Mas pega um crente menino, pega um crente moleque para você ver como é que a coisa acontece. Aliás, eu sei que aqui na igreja deve ter vários grupos de WhatsApp. Observa para você ver os crentes mais sérios. Eles são mais quietos nos grupos. Observa os crentes meninos, moleque. Eles fazem de tudo para a atenção se voltar para eles. Você vai falar, pastor, mas por que disso? É simples. Porque cofre cheio não faz barulho. Cofre vazio é que faz barulho. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Ele era, e isso é um fato, mas os fariseus ouviram que a igreja dele está crescendo mais do que a de João Batista, e os comentários estão rodando. Então Jesus está em pleno vigor, está se destacando. O culto dele está indo de bom para melhor. E a Bíblia diz que Jesus não estava batizando ninguém, quem fazia isso eram os discípulos dele. Mas na mente deles, ó, tem uma nova igreja, chegou um nazareno aí, a igreja dele está tendo uns cultos maneiros, é para lá que nós vamos. E Jesus, contrariando as estatísticas, contrariando todas as circunstâncias ao redor, ao invés de montar uma tarde de autógrafo, uma tarde para a turma grudar nele, para sentir o cheiro dele, a Bíblia diz que ele larga todos eles para lá. Porque tem pessoas que não adianta você perder tempo, por mais que você se esforce, eles não entendem absolutamente nada. Eles vão estar sempre dizendo, ó, esse, aquele outro. É a mesma coisa de um pastor tentar acabar com fofoca na igreja. É impossível. As pessoas que chegam na sua casa dizendo, eu estou abatido por causa de fofoca, são os piores fofoqueiros. É a pior classe. Eles estão sempre envolvidos, eles estão sempre no leva e traz. A Bíblia diz que Jesus deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. Ou seja, estão tentando me enaltecer aqui, estão tentando me bajular aqui. Eu estou dando as costas para vocês. Eu sei quem eu sou, eu não preciso que vocês me mostrem quem eu sou. Em outras palavras, quem é, não precisa fazer esforço, as pessoas percebem. Isso aqui é uma maneira de meio que de desanimar João Batista, dando esse destaque. A Bíblia diz que Jesus deixa a Judéia e volta outra vez para a Galiléia. Quem é o pastor que faz isso, gente? Quem é o homem de Deus que faz isso? A obra está indo bem, as coisas estão funcionando, você vai virar as costas e deixar o trabalho ali do jeito que está. Olha para mim aqui. Jesus só queria começar uma fogueira. Ele sabe que depois que o fogo está aceso, ele arde sozinho. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Deus começou uma fogueira na sua vida. E Deus vai fazer arder no lugar que Ele quiser. Aonde Ele quiser. E deixa eu falar para alguém aqui, não dependa de elogios. Porque elogios só vêm para te atrasar. Não dependa de tentar provar quem você é. Deixa as pessoas perceber que você é de fato o que você fala. Algumas pessoas ficam se forçando a barra. Não, eu faço a coisa e tal. Quem fala demais é porque tem dúvida. Jesus sabe, está focado na missão. A Bíblia diz que ele deixou, diga comigo, deixou. Profetiza para alguém do seu lado, tem muita coisa que você vai ter que deixar para chegar onde Deus quer que você chegue. Quem pode glorificar o nome dele? A Bíblia diz que ele deixou a Judéia, voltou outra vez para a Galiléia. E no verso de número 4 diz assim:
era-lhe necessário passar por Samaria. Atenta bem que o verso 4 tem algumas chaves. Quando diz, era necessário passar por Samaria, isso aqui fala de perdão, de reconciliação e comunhão, porque judeus e samaritanos não se davam bem. Jesus está em pleno avivamento, mas ele percebe que há uma porta aberta que precisa ser fechada no ministério dele. Ele é o cara que vai reconciliar judeus e samaritanos. Por isso que a Bíblia diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Samaritanos, na época de Jesus, se você não sabe, era a mesma coisa de você chamar de filho da outra. Não vou usar o termo aqui. Os judeus os enxergavam assim, e eles também enxergavam os judeus do mesmo jeito. Mas Jesus deixa uma multidão para se esforçar para que haja uma reconciliação. Tem uma palavra de Deus para alguém aqui, porque Deus me incomoda. Reconciliação é mais importante do que multidão. Perdão é mais importante do que multidão. Comunhão é mais importante do que multidão. Não adianta ter multidão na sua frente que te admira e você não consegue olhar na cara do irmão que te ofendeu. Jesus deixou claro, qualquer que odeia seu irmão está em trevas e não sabe para onde vai. É por isso que tem muita gente dentro da igreja dizendo, pastor, eu não sei o que eu faço, a minha vida está travada, para onde eu vou? A resposta é, trate de renovar a sua comunhão, acertar o perdão, que a coisa muda. Glória a Deus. Já fiz uma introdução, quer que eu pare? Quer que eu pare? Tem certeza? Não vai me processar? Mandando você perdoar, você vai me levar numa delegacia assim que sair do culto. Olha para mim aqui. Quando nós perdoamos, quando nós amamos e quando nós reconciliamos com os nossos ofensores, nós estamos ficando parecido com Jesus. Se você não quer ser parecido com o diabo, anota que eu vou te falar e vai doer. Tem duas coisas que Satanás só não consegue fazer. Bíblia ele cita, cantar louvor ele canta, pregar ele prega, ele enfrentou Jesus citando a Bíblia, faz tudo que a gente faz. Mas tem duas coisas que um demônio nunca faz. Ele nunca perdoa e ele nunca ama. Se você é daqueles que guarda mágoa, lembra que você está parecido com ele. Você nunca vai ver um demônio manifestado dizendo, eu amo essa mulher. Você vai ver ele sempre dizendo, quero matar, 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 matar. E tem crente que diz, eu também não perdoo, só quero matar, 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 matar. Quem é que você acha que está falando na sua boca? O ofendido e o ofensor no mesmo ambiente traz peso. O que feriu e o ferido no mesmo ambiente traz um clima pesado. Havendo perdão, haverá reconciliação, e havendo reconciliação, haverá comunhão. E eu quero dizer para alguém que está me ouvindo, o Espírito de Deus vai renovar a comunhão com você aqui. Quem pode glorificar o nome dele? A Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria, e no verso de número 5, diz, chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Pastor Oswaldo, qual é a exposição do verso? Vou ser raso, para não tomar muito tempo. Se o verso anterior fala de perdão, comunhão e reconciliação, esse verso diz que ele chegou. Diga para alguém do seu lado, que está te impedindo de chegar é a mágoa. Fala assim, você dá um passo para frente,
e 10 para trás. Fala assim: perdoa, você vai chegar mais rápido. Sei, eu acho que está pesado hoje. Tá achando que eu estou pegando muito pesado hoje. Estou pregando aqui, parece que eu sinto gente, eu estou com vontade de matar ele. Não. Está com vontade de pegar os dois ali. Fazano e Dirceu. Não vai atacar um pastor com 56 anos de idade, é covardia da sua parte. A Bíblia diz que ele chega a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E a Bíblia diz que estava ali a fonte de Jacó. E a Bíblia diz que Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, era quase meio-dia. Jesus tinha dupla natureza. Às vezes ele agia como homem e às vezes ele agia como Deus. Como homem ele se cansava, tinha sede, dormia. Como Deus ele não se cansava, não tinha sede e não precisava dormir. Por isso que o Salmo diz que o guarda de Israel não dorme. Por quê? Porque ele era a fonte das águas, era impossível ter sede. Ele não precisava ter sono, porque ele é divino. E ele não se cansa, porque ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Jesus chega cansado e se assenta ao lado de uma fonte. E é nesse cenário que sai uma mulher da sua casa, uma mulher samaritana, para pegar água. E essa mulher é uma mulher tipo armada. É alguém que visivelmente é uma pessoa amargurada. Jesus percebe, essa mulher chega, percebe que ele é judeu. Ela olha para ele com uma certa indiferença, não dá a mínima para ele. Porque pessoas ofendidas, pessoas machucadas, elas tendem a levantar um muro ao seu redor, onde elas se trancam, bolam o seu mundo, suas ideias e diz: aqui eu estou trancado num lugar onde ninguém jamais pode me machucar, onde ninguém jamais pode me ofender. Mas é justamente essa sala de prisão onde ela se tranca que Jesus decide invadir. E como é que ele faz isso? Ele olha para ela e disse: dá-me de beber. Isso demonstra o amor de Deus para com ela. Há uma inimizade, há um preconceito, há um ódio. Mas Jesus olha para ela e diz: eu vou tomar a iniciativa. Aleluia. E aqui eu tenho uma lição para alguém me ouvir aqui. Todas as vezes que houver na igreja uma guerra, uma inimizade, aprenda isso para você saber quem é mais espiritual. Aquele que endurecer mais é o mais endemoniado. Aquele que decidir pedir perdão primeiro, esse é o que imita Cristo Jesus. Não precisa ser nem espiritual para aprender isso. Você quer ver o exemplo? Olha para as suas crianças. Quantas vezes já te fizeram raiva? Você estava furioso. E como você estava com vontade de acabar com a raça dele, ele vem, te abraça e senta no seu colo. E você acha que é super espiritual. O espiritual é ele. Sabendo que você não é flor que se cheira, foi lá, te abraçou, sentou no seu colo, ainda olhou para sua cara com aquela carinha de amoroso e ainda disse: te amo, papai, te amo, mamãe. E aí a gente ainda acha que a gente é crente. A gente ainda acha que a gente é crente. Dá-me de beber. E a Bíblia diz que os discípulos dele tinham ido à cidade comprar comida. Olha para mim aqui. Jesus sozinho, no poço, nenhum discípulo por perto, e uma samaritana ali,
E devia ser bonitona, eu vou te provar isso para frente. Imagina um crente dos nossos dias passando e vendo esses dois sozinhos. Esse Jesus não é tão Jesus assim. Ele está sentado no poço e está junto com uma mulher que não é flor que se cheire. Mas olha para mim aqui. Jesus sabe quem ele é e sabe quem ela é. Ele está ali, permanece ali. E eu vou tirar daqui uma lição que eu quero que você grave para o resto da sua vida. Não é o sujo que contamina o limpo. Diga para alguém do seu lado, é o limpo que lava o sujo. Quando você vê esses crentes cheios de não me toque, olha, meu irmão, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Pode analisar o que eu estou te falando. Por dentro o cara é imundo. Que não é possível alguém que é liberto em Cristo ter medo de tudo. É impossível. Tem homem que são mulher, se vestir um pouquinho a mais, se for bonita, ele vê pombagira em tudo. Olha, irmão, vigila que ali tem pombagira. Quer dizer que mulher bonita tem pombagira. As feias estão protegidas. Onde é que aprendeu esse evangelho esquisito, esse evangelho idiota? Isso é evangelho, cara. Isso é religiosidade. Isso é doença espiritual que você tem. Precisa se curar disso. Deus está falando com alguém aqui, porque tem gente que tem um espírito de religiosidade, gente, que é um espírito maligno. Vê espírito maligno em tudo. Cuidado com aquela irmã. Cuidado com aquela outra. Eles querem julgar a gente com a medida da sujeira que tem na mente. Mas olha para mim aqui. Jesus para falar com ela e não dá mínima para avaliação alheia. Vamos repetir? Fala assim, não é o sujo que contamina o limpo. É o limpo que lava o sujo. Se você vê quantas pessoas às vezes vão em casa, pastor, você sabe que aquele solteiro da sua igreja está conversando com aquela irmã, aquele outro está conversando com aquela irmã? E onde é que eu entro nisso? Se eles não puderem conversar, eles vão fazer o quê? Vão ficar um olhando para o outro. Certa vez aconteceu um episódio comigo. Eu já contei isso aqui nessa igreja. Eu estava empregado numa igreja em Santo André. Chegou um obreiro lá e falou para o pastor, pastor, eu vi o pastor Oswaldo, ele estava com uma morena assim, assim. E ela estava abraçando ele, pastor. E me soou que que o pastor Oswaldo estava pulando a cerca. E o pastor é meu amigo. Falou, me descreve a morena. Ele descreveu. Me dá detalhe, é assim, assim. É essa mesmo, pastor, como é que o senhor sabe? Falou, assim que chegar, eu já te mostro. Aí eu cheguei lá conversando com o pastor, eu vi que o rapaz me olhava meio esquisito, não sabia o que era. Pastor Oswaldo, esse rapaz diz que o senhor está com a namorada nova. O senhor anda traindo sua esposa. E eu pedi para ele descrever a morena. Foi tal dia, tal hora, assim, assim. Eu falei, sim, estava assim. Estava dando um cheiro nela. Ele falou, eu imaginei. Foi, eu mostrei a foto para ele. E ele disse que é essa mesmo. Falei, sim. Diga para ele o que ela é sua. Eu falei, essa é a Natália, minha filha. O cara espalhou para o quarteirão inteiro que eu estava em adultério. Para você ver o perigo que é a língua dos crentes. A maldade que é a língua dos crentes. A podridão que é a língua dos crentes. Se prega uma coisa, mas se vive outra. E aí eles querem julgar a gente com a sujeira que tem dentro deles. Jesus está sozinho com ela.
E ele acaba de pedir água e já leva uma patada. Como sendo tu, pois, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com as samaritanas. Ela pensa que Jesus vai desistir. Jesus fala para ela: se conheceras o dom de Deus, quem é que te pede, dá-me de beber? Tu é que lhe pediria e ele te daria água viva. Mulher, faz tempo que você está vindo nesse poço buscar água. Faz tempo que eu vejo você saindo de casa, vindo aqui, pega água, mais água, mais água. Essa água sacia momentaneamente. Eu tenho uma água para você que vai te saciar eternamente. É basicamente Jesus dando para ela a ideia. É o seguinte: vai beber, ou eu levo minha fonte para outro lugar. Mas ela é carnal, porque para você falar com um crente carnal é a pior coisa que tem. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-lo, e o poço é fundo, onde tens água viva? Diga para alguém do seu lado: rebelde nunca entende nada. Fala assim: pode ser Deus descendo do céu para falar com eles. Fala assim: eles é capaz de apontar o dedo na cara de Deus e dizer: eu estou certo, o senhor está errado. Eu acho que todo rebelde deveria se formar em direito, para ser advogado de defesa. Eles têm sempre uma defensiva. Isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo outro, coisa e tal. Por que não tem a humildade para esperar, ver o que vai acontecer? Essa mulher está diante daquele que ela leu no livro do profeta Isaías, que ela lia no Salmo, que ela lia no Velho Testamento. Ele está sentado perto dela e ela não consegue enxergar, porque quando a gente está machucado, quando a gente está ofendido, a gente não deixa Deus trabalhar. E tem gente aqui machucada, tem gente aqui magoada, tem gente aqui cheia de raiva, e Deus está batendo na porta e está mandando uma palavra para alguém aqui. É tempo de cura, é tempo de restauração, é tempo de Deus te sarar, é tempo de uma nova etapa. Mas você estava preocupado em falar, se defender, se justificar, falar demais. Deus está me incomodando para dizer para alguém aqui: por que você não cala a boca? Quem te justifica é Deus. Quanto mais fala, mais se enrola. Quanto mais fala, mais perto está de pecar contra Deus. Senhor, tu não tem com que tirar. O poço é fundo. Onde é que tu arranjou água viva? Eu moro aqui há tanto tempo. Conheço essa fonte acima de tudo. Fala para mim aqui. A comparação dela vem em seguida. Fala para alguém do seu lado: todo carnal vive de comparação. Fala assim: seja dele com o outro, ou comparando o outro com o outro. Fala assim: mas ele gosta de comparação. Olha o que ela fala para Jesus: és tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Comparação. Do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Tu é maior do que Jacó? Jesus olhando para ela está dizendo: Jacó cavou um poço, você acha que ele é grande? Eu sou o dono do mundo. Sou o dono de Jacó, sou o dono do poço, sou o dono de você, sou o dono do céu, sou o dono do inferno. Mas dá uma olhada, em momento nenhum ele joga isso na cara dela, porque quem é, não precisa dizer que é. E deixa eu falar algo: quem vive dizendo que é porque está inseguro. Fala para alguém do teu lado: não deixa teus traumas te traírem. Fala assim: para de contar vantagem. As pessoas te percebem.
Você quer conhecer digamos assim, um mentiroso de Araque? Vou te dar só uma dica. Presta atenção nesses caras que toda a história que eles contam, só eles levam vantagem no final. Esse é pós-graduado na mentira. Porque ninguém passa a vida toda ganhando. Ninguém passa a vida toda só obtendo vitória. Nós temos altos e baixos. Por várias vezes eu preguei palavras de Deus nessa igreja, que levantou essa igreja, mas houveram momentos que eu estive mal e essa igreja me levantou com as orações. Deus faz isso para que um necessite do outro. Deus faz isso para que um não se sinta maior do que o outro. Olha para mim aqui. Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Você está pegando água todo dia para saciar a sede. Eu estou tentando colocar dentro de você uma fonte. Você está preocupada com um poço. Eu estou tentando implantar dentro de você uma fonte. Se perguntar para um leigo e disser para ele: qual é maior, um rio ou uma fonte? Ele vai dizer: o rio. É claro que eu quero o rio. Só que ele se esquece: um rio jamais seria um rio se não houver uma fonte jorrando e mandando água para lá diariamente. Jesus tenta abrir o coração dela. E quando ele fala de vida eterna, e quando ele fala de tudo isso, os olhos dela são abertos de repente. E ela olha para ele e disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Em outras palavras, agora eu estou entendendo o que o Senhor está falando. Faz tempo que eu estou com sede. Faz tempo que eu quero beber. E o Senhor falou de uma água que bate muito com alguém que eu estou esperando faz tempo. Me dá dessa água. Jesus olha para ela e vai mais profundo ainda. Como que dizendo: já já você vai beber. Mas eu não quero abençoar só você. Vai lá, chama teu marido e vem aqui agora. Ela diz para Jesus: não tenho marido. Jesus rebate: isso tu falou a verdade, porque tu já teve 5 maridos, e o cara que tu está agora não é teu marido. Olha para mim aqui, gente. Mulheres ciumentas de plantão, você deixaria o seu marido perto de uma mulher dessa? Se nas nossas igrejas hoje era chamada destruidora de lares, encarnação da pombagíria, coisa mandada, coisa encomendada. A mulher já tinha tido 5 maridos e estava com o 6º marido. Isso é lá a mulher de Jesus ficar sozinha. Mas o que eu louvo a Deus é que essa gente machucada, essa gente que sangra, são as que dão mais resultados no reino de Deus. Quem pode glorificar o reino de Deus? Pega uma pessoa que não sangrou bastante, ele se torna juiz na casa de Deus. Ele acha que ele julga todo mundo: esse não está certo, aquele não está certo, aquele outro. Mas pega uma pessoa que sangrou bastante no mundo, ele só enxerga Cristo adiante dele. É uma paixão doentia por Cristo. É Jesus pela manhã, Jesus ao meio-dia, Jesus no fim da tarde, Jesus de madrugada. Eu espalho o poder do nome de Jesus aqui. Chama teu marido e vem aqui. Não tenho marido. Jesus responde. Ela olha para ele e fala: vejo que és profeta. O que eu disse para você no começo? Quem é não precisa falar. As pessoas percebem.
Tem muita gente aqui que fala que é. As pessoas estão percebendo que é só conversa. Mas tem outros aqui que não têm falado nada. Mas Deus põe uma palavra no meu coração para dizer para alguém aqui: a tua vida tem abençoado muita gente. Tem pessoas aqui que palavras que saem da tua boca têm abençoado muitas pessoas. Tem gente aqui que a maneira que Deus te usa está tratando muita gente. Tem pessoas nesse meio aqui que Deus derramou dons do Espírito sobre a tua vida. E o Espírito de Deus está começando a te levar para águas mais profundas. E Deus manda uma palavra para alguém aqui: espera, porque vai chegar a tua vez. E Deus vai te colocar no lugar de destaque, onde as pessoas vão olhar para você e saber: Deus é com ele, Deus é com ela, Deus é com essa pessoa. Não tente se esforçar para provar para ninguém que Deus é contigo. Deus está mandando uma palavra para alguém. O que eu vou fazer através de ti vai falar por si só. Tem pessoas que tu nem imagina que teria jeito a vida deles. Deus está dizendo: eu vou trazer essas pessoas para falar contigo, e através de ti muitos serão libertos. Tem pessoas que ninguém dá nada por eles, mas Deus diz que está levantando homens e mulheres aqui com poder, com avivamento, e pessoas serão tocadas através daquilo que Deus vai fazer através de ti na vida deles. Tem gente aqui cheias do Espírito Santo, que as próprias pessoas que olham para você já sabem que Deus habita aí. Tem homens e mulheres de Deus aqui, estão feridos, mas são de Deus. Estão sangrando, mas são de Deus. Estão machucados, mas são de Deus. E o Deus Todo-Poderoso ministra a mim uma palavra, que o próprio Deus hoje está trazendo cura. Quem pode glorificar o nome dEle? Quem pode exaltar o nome dEle? Quem pode magnificar o nome dEle? Eu vejo que tu és profeta. Ela tenta mudar de assunto. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Eu sei que tu és profeta, eu sei que tu és de Deus. Mas por que que os nossos pais adoraram nesse monte? E vocês ficam dizendo que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Para mudar de assunto. Resposta de Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste lugar, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Em outras palavras, mulher, até aqui a coisa era geográfica, mas agora eu estou trazendo o espírito de adoração para dentro de cada um. No banheiro, onde tiver adorador, eu vou estar lá. Na rua, onde tiver adorador, eu vou estar lá. Na cadeia, onde tiver adorador, eu vou estar lá. Em qualquer lugar onde adorar o meu nome em espírito e em verdade, aí eu vou estar. É por isso que eu já disse e bato nessa tecla: em nome de Jesus, meus irmãos, a disputa por louvor, a disputa por pregação, não é no altar, irmãos. Aonde nós abrirmos a boca, Deus vai estar.
Tem gente que só enxerga altar, e Deus está tentando te levar para uma nova atmosfera, para ir buscar pecadores lá fora. Tem praças, tem bufês aguardando pessoas aqui, e a pessoa não está entendendo: Deus, para onde eu vou? Por onde é que eu começo? Deixa Deus te guiar. Não é geográfica a coisa, é interna. Esse coração que ferve por adoração, essa alma inquieta para adorar, esse desejo de fazer. Deus está mandando dizer para alguém: quem acendeu esse fogo sou eu, então deixa queimar. Está chegando a hora de ir a lugares onde tu nunca foi. Quem pode exaltar o nome dele, gente? Pelo amor de Deus, vocês estão vivos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês estão vivos, gente? Aumenta esse fundo musical para ver se esse povo perde a timidez e glorifica o nome dele. Aleluia. Comecem a glorificar o nome dele. Comecem a exaltar o nome dele. Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Tem adorador aqui? Tem ou não? Ou você só adora quando tem plateia? Porque se tem adorador aqui, ele vai brotar, ele começa a aparecer aí nos bancos também. Eu queria ouvir o barulho dos adoradores dessa igreja agora. Eu queria ouvir o barulho dos adoradores. Está muito mecânico. Diga para ele: eu te adoro em espírito e em verdade. Diga para ele: eu te adoro porque tu és grande. Eu te adoro porque tu és santo. Diga: santo, 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 santo. Deus está acendendo uma fogueira nesse lugar, gente. Deus está acendendo uma fogueira nesse lugar. Tem músicos aqui parados que Deus está começando a te tomar pela mão e vai te usar profundamente. Tem vasos aqui hoje que Deus está desemborcando. E Deus está dizendo para alguém aqui: deixa eu te conduzir daqui para frente, para não se frustrar mais, para não ficar abatida, para não ficar arrasado. Deus vai te levar a lugares, você vai fazer adoração de uma forma que ninguém nunca viu antes. Deus está renovando o poder dele, o Espírito dele na vida de alguém aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Adoradores, por favor. Adoradores, a nuvem da glória de Deus já está aqui. Tem gente aqui, meu, se feriu tanto que não sabe tratar as pessoas, dá muita patada desnecessária, é muito brava desnecessária, ofende as pessoas à toa. Deus está dizendo para você: trate de deixar Deus trabalhar. Deus quer te curar desses traumas. Você está vendo que a sua vida não anda, está sofrendo, mas está dizendo: eu sou assim, não mudo. O Senhor diz: tu tem que mudar, porque senão vai continuar sofrendo. Senhor, vem a hora. Melhor dizendo: Senhor, nossos pais adoraram neste monte, mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus responde: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém,
adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Olha para mim aqui. Essa ideia de adoração é mais válida no templo, no santuário. Foi coisa instituída por homens. Pastor, mas por que o senhor fala isso? Tem que ter adoração no templo, sim. Mas você já viu alguma adoração no templo causar um terremoto como Paulo e Silas causou lá em Filipos? Uma adoração que quebra cadeias, como quebrou lá em Filipos. Não estou desmerecendo a adoração de ninguém. Mas depois você procura ver, lê um livro que fala da adoração no país de Gales. Procura ler, Avivamento no país de Gales. A adoração estava muito complicada naquela época. Alguns pastores saíam das igrejas depois do culto para ir tomar uísque. Era um povo totalmente desviado. E um homem chamado, se não me falha a memória, Evan Roberts, você já deve ter ouvido falar esse nome, começou a orar a Deus, para Deus trazer um avivamento. E ele dizia para Deus: eu quero um avivamento, Senhor. E Deus falou: se você quer um avivamento, você vai começar todo dia às 4 da manhã a orar por avivamento, até a hora de você entrar no seu trabalho. Acorda mais cedo e você vai orar por isso. E ele começou a fazer isso. Começou a buscar a Deus, começou a adorar a Deus. 4 horas todos os dias. Ele trabalhava em pedreiras, quebrando pedra mesmo, serviço bruto. Ele foi para a igreja, começou a orar lá, começou a buscar a Deus, sempre, joelho dobrado, chorando, buscando a Deus. Um dia, o pastor estava chegando para abrir a igreja de manhã. É uma das partes do testemunho dele. Tem várias biografias dele. Chegando para abrir a igreja de manhã, ele olha uma fila de gente na porta da igreja, tudo parado, olhando para dentro da igreja. E o pastor chega: gente, espera, deixa eu passar, eu sou pastor dessa igreja, já vou atender todo mundo. E ninguém dava a mínima para o pastor. Continuavam olhando. E o pastor tentando passar. O pastor pensou: a nossa igreja está ganhando fama, o povo deve estar vindo, porque estão contentes com o meu trabalho. Quando o pastor passa pelo meio do povo, que ele olha, está um cara chamado Evan Roberts, de joelho dobrado, flutuando no ar, rodando no ar. As pessoas passaram, ele tinha tanto poder de Deus na vida dele que ele flutuava. As pessoas passaram na rua, nunca tinha visto aquilo, ficava assim hipnotizada. Aleluia. Depois daquele dia, leia o livro para você ver. Ele aprendeu a tocar alguns louvores, porque não era pregador, não era bom nisso.
Ele começava a cantar louvores nas ruas. As prostitutas tiravam as cadeiras dos prostíbulos e punham na rua, porque não tinha lugar para as pessoas por causa da adoração que aquele homem fazia. Os prostíbulos se fecharam. Os bêbados largaram a bebida e pastores irresponsáveis se tornaram homens de Deus e largaram de ser moleques. Deus está trazendo avivamento nos nossos dias. E Deus tem me incomodado muito hoje a dizer para os adoradores: adorem com lágrimas na garganta, orem, cantem, chorem, porque Deus vai chacoalhar essa igreja e Deus vai começar através de vocês. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode exaltar o nome de Deus? Tem pessoas aqui que já nem adora mais, profetiza. Tem outros que adoram e profetizam ao mesmo tempo. Tem outros que quando pega para adorar, ele sai da terra, parece que ele não está nem aqui. Alguém aqui está atingindo a medida que Deus quer. Está aprendendo que é adoração em espírito e em verdade. E o Senhor diz que pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas, pessoas serão renovadas. E o Senhor está curando pessoas aqui que estão armadas e não deixam Deus tratar. O Senhor está dizendo: eu quero tratar você, porque eu tenho pressa da tua vida, eu quero arrumar a tua bagunça, quero te levar para um novo nível. E o Senhor está mandando uma palavra para alguém: não atrasa a obra que eu tenho contigo, não atrasa o que eu estou fazendo, não me questione, apenas me deixa fazer. Aqui tem pessoas que estavam em determinadas igrejas, a oportunidade era muito escassa, e Deus se trouxe para esse lugar, porque Deus está começando um tempo novo na sua vida. Portas serão abertas, dívidas pagas. O Senhor está tratando pessoas aqui no profundo, e Deus está preparando pessoas aqui para enviar para a obra dele. Tem músicos aqui que Deus está me incomodando a dizer que é para vocês se levantarem, se apresentarem no quartel-general, porque Deus quer usar vocês e com muita pressa. Tem pregadores aqui que Deus quer ouvir as mensagens que há na boca de vocês. Se deixe tratar, porque a hora é agora, o tempo é agora. Vamos embora. Ela olha para ele, como querendo dar nele uma alfinetada e um desprezo final. E ela fala para ele: escuta, eu sei que o Messias chamado Cristo vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. E outra palavra, eu não tenho que perder tempo contigo. Jesus falou: ei, você não entendeu ainda? Eu sou o cara. E eu vim aqui só para te ver. Eu imagino passando na mente dela: ele é o desejado da nação. E ele dizendo: sim. Ele é o Emanuel, sim. Ele é o Filho do Todo-Poderoso, sim. Ele é o que muda os tempos e as estações, sim. Ele é o que perdoa pecados, sim. Ele é o que dá salvação eterna, sim. Ele está de pé na minha frente. Eu sinto no meu espírito dizer para alguém: tem pessoas que vão ouvir direção de Deus de uma forma, gente, que nem eles imaginam. Deus está te levando para águas mais profundas. Eu falo pelo Espírito e não pela carne. Dons do Espírito Santo estão sendo derramados aqui hoje. Dons de curar. Ministérios que foram travados momentaneamente estão sendo destravados. Portas sendo abertas. O Senhor dos Exércitos traz uma palavra aqui hoje. Prepara-te, porque o que está por vir, nem tu,
nem ninguém que te rodeia vai entender. O Senhor diz: é uma nova estação, uma nova etapa, uma nova fase. Não se inferiorize, não se deixe abater. A Bíblia diz que eu sei que o Messias chamado Cristo vem. Quando ele vier, vai me explicar tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Qual é a lição final, pastor? Lembra que o culto dele estava fazendo sucesso? Lembra que os fariseus estavam comparando no começo? E aparece a expressão: era-lhe necessário passar por Samaria. Sabe por quê? Porque fariseus têm o dom de elogiar e de julgar ao mesmo tempo. Mas Jesus vai atrás de uma mulher que não tem nada a ver com isso. Mas você continua lendo na sua casa. Ela é transformada numa missionária e ela traz a cidade aos pés de Cristo na mesma hora. E tem pessoas aqui, falam pelo Espírito e não pela carne, que você tem potencial para mais, mas você fez tanto charme com o que Deus te deu, que Deus está buscando gente nova, e você vai ver o estrago que Deus vai fazer através dessas pessoas. Você se sentiu demais. O Senhor dos Exércitos está me incomodando para dizer para alguém: para e recomeça agora, porque ainda dá tempo. Porque já tem gente preparada para Deus usar no teu lugar. E tem pessoas aí nos bancos. Vocês têm muito talento, mas decidiram enterrar o talento para virar juízes. O Senhor está dando uma última oportunidade para a gente aqui. Está dizendo: você vai fazer a minha obra, ou vai continuar arranjando desculpa? Aqui tem homens e mulheres de Deus que estão como os fariseus, só comparando quem é maior, João Batista ou Jesus. E o Senhor coloca no meu coração uma palavra para dizer para alguém aqui: eu não te dei o dom para julgar a minha casa e o meu povo. O Senhor diz que a tua missão é chegar no lugar que Ele tem para você, porque Ele pessoalmente vai confirmar tudo que foi falado aqui, vai se apresentar, vai te guiar e vai te curar dessas frustrações que você tem. A hora é agora e o momento é agora. Eu sei que o Messias vem. Quando Ele vier, me ensina tudo. Jesus falou: já estou aqui, vamos trabalhar. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu sinto que Deus me incomoda hoje a dizer para alguém: eu vou ser muito cuidadoso. Você tem muito talento, mas você tem priorizado outras coisas acima da presença de Deus. O Senhor hoje está te dando uma nova chance. Eu sei que Deus está me incomodando a falar isso. Mas caso você continue do jeito que você está, anote o que eu estou te falando. O Senhor vai permitir um deserto onde você vai para o anonimato. E não diga que Deus não te deu a chance. Aqui tem pessoas com dons da parte do Espírito Santo. Os dons estão um pouco atrofiados, estão um pouco emborcados. Tristezas, coisas que aconteceram, feridas. E de uns tempos para cá o dom não está mais funcionando como era antes. Você está meio entristecido. Eu queria te convidar a vir aqui à frente, porque Deus fala de renovo hoje nesse lugar.
Dons do Espírito Santo, pessoas que têm dons, que são vasos de Deus, mas está tão armado ao ponto de murmurar até contra Deus. Venham para frente em nome de Jesus. Aqui tem pregadores que o Senhor está me incomodando muito, 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 muito. A chamar vocês que têm esse dom de ministrar a palavra de Deus. Não só homens, mulheres também. O Senhor conta com vocês na linha de frente dos trabalhos. E o Senhor quer renovar as forças de vocês agora. Venham para frente em nome de Jesus. Não perde tempo, que nós não temos a noite toda. Eu vejo aqui muitos vasos. Que estão emborcados ainda, estão atrofiados. Mas Deus está te chamando vocês aqui para frente. Me parece que vocês foram objetos de comparação e o diabo abateu a fé de vocês. Venham para frente, porque você não tem que se comparar a ninguém. Deus está dizendo que com cada um Ele trata de um jeito. Aqui no nosso meio tem alguém que você fez um voto com Deus de adorar o Senhor, de se deixar tratar e fazer a vontade de Deus. E você disse para Deus: eu troco a minha vida, eu faço um voto com o Senhor, eu troco a minha vida por isso. Se o Senhor realmente me der uma nova chance, eu vou fazer o que o Senhor manda. Vem cumprir o voto que você fez a Deus e para de graça. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Sai do seu lugar e vem para frente. Aleluia. Tem outras pessoas aqui que fizeram aliança com Deus, mas impuseram para Deus as condições. Eu só vou fazer se o Senhor me der isso. O Senhor está mandando te dizer que não é você que dá as ordens, quem dá as ordens é Ele. Sai do seu lugar e venha para frente. Você já está há muito tempo no banco, só vendo pregação, ouvindo mensagens no YouTube, e você não tem trabalhado para Deus como deveria trabalhar. O Senhor dos Exércitos está te chamando. A hora é agora. Tem pessoas aqui que você pensa demais. Você sabe do que eu estou falando. Você orou a Deus e disse: responda o que eu estou perguntando, meu Pai. Deus respondeu, você continua fazendo graça. Vem para frente. Há um chamado de Deus nesse lugar, gente. Há um chamado do Espírito Santo nesse lugar. Há um chamado do Todo-Poderoso nesse lugar. Existem pessoas aqui que Deus quer te levar um pouco mais profundo com Ele. Você sabe que as coisas eram para estar melhor para você, mas pioraram bastante de uns tempos para cá. É porque o Espírito Santo está gemendo, porque tem um ministério lindo, mas decidiu entregar os pontos sem lutar.
o próprio Deus começa a te visitar a partir de agora. Tem duas pessoas aqui no nosso meio. Faz tempo que vocês estão buscando a presença de Deus por causa de alguém da casa de vocês. A coisa já melhorou muito, mas até agora o inimigo meio que vem prevalecendo. O Senhor diz que é para vocês vir à frente aqui e fazer um voto com Deus, de servi-lo. Não é só ficar no banco ouvindo pregação, indo para casa, não. Deus não chamou espectadores. Deus chamou missionários e missionárias, homens e mulheres que vão levar o amor de Deus aonde quer que o Senhor enviar. Nós vamos orar por vocês. Só tem mais duas pessoas e eu termino. Tem mais duas pessoas. Uma está desse lado aqui. Cadê a outra pessoa? Só para a gente orar. Pastor Oswaldo, será que você sabe que é você? Seu coração está disparado, quase saindo pela boca. Quem mais poderia ser? Chegou a hora da oração, senhores. Nós vamos fazer o louvor e vocês já oram.